E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Na última semana, o que parecia ser uma simples entrevista de Vinícius Júnior se transformou em um verdadeiro acontecimento para os torcedores do Fluminense e fãs de futebol. Em tom emocionante e bastante direto, o astro do Real Madrid abriu o coração ao falar de sua relação com o time carioca e mandou uma mensagem especial que causou alvoroço entre os tricolores. Vinícius Júnior, que construiu sua carreira longe das Laranjeiras, não deixou de mencionar o respeito e a admiração pelo Fluminense, e suas palavras tocaram a torcida de forma intensa. Eu sempre acompanho o futebol brasileiro, e o Fluminense é um clube que admiro muito pela história e pela torcida apaixonada que tem, comentou Vini Júnior, em meio a elogios ao futebol brasileiro. Ao longo da entrevista, o atacante revelou que, embora sua carreira tenha se desenvolvido no Flamengo, ele tem uma ligação com o Fluminense por causa de amigos e familiares que torcem pelo tricolor. Esse vínculo emocional, segundo o jogador, o faz manter uma conexão especial com o time das Laranjeiras. A repercussão das palavras de Vinícius Júnior foi imediata. Bastaram poucos minutos para que a entrevista fosse amplamente compartilhada nas redes sociais, com torcedores do Fluminense declarando apoio ao jogador. Para muitos tricolores, as declarações de Vini Júnior trouxeram um orgulho renovado e um sentimento de reconhecimento por parte de um dos maiores talentos da nova geração do futebol mundial. É bom saber que um craque como Vini nos admira, isso reforça o tamanho do nosso Fluminense, declarou um torcedor nas redes sociais. Entre as mensagens, o atacante também destacou a importância do futebol brasileiro em sua vida, e o papel dos clubes nacionais na formação de grandes atletas. O futebol brasileiro é onde tudo começa para a maioria de nós. Por mais que eu jogue fora, as raízes são daqui, e o Fluminense sempre foi parte disso também. É emocionante ver o que o time representa para tanta gente, disse. A declaração aumentou a identificação dos torcedores tricolores, que se sentiram ainda mais valorizados. Essa proximidade com o Fluminense trouxe à tona também uma questão importante para Vinícius, o desejo de ver o futebol brasileiro forte e competitivo. Ele destacou que o apoio das torcidas e o respeito entre os clubes são fundamentais para que o esporte evolua no país. Segundo o jogador, é preciso valorizar todos os times que compõem a história do futebol brasileiro, e o Fluminense, para ele, é um dos principais representantes dessa tradição. Com os rumores de uma possível visita ao Brasil no fim do ano, os torcedores já começam a sonhar com a possibilidade de ver Vinícius Júnior nas arquibancadas das Laranjeiras. Embora não tenha confirmado nada, o jogador deixou uma pista: quem sabe eu não apareço para assistir a um jogo? Seria incrível estar ali, sentir a energia da torcida tricolor. A simples menção desse desejo foi suficiente para elevar ainda mais as expectativas dos fãs. A relação de Vinícius com o Fluminense é vista como uma demonstração de respeito entre rivais e fortalece a ideia de união no futebol. Para os torcedores, ver um ídolo expressar admiração por seu clube, mesmo sem ter jogado por ele, é um reconhecimento importante. O sentimento é de que o Fluminense conquistou um novo aliado, alguém que, mesmo vestindo outra camisa, respeita a grandeza e a história do tricolor carioca. Com a repercussão da entrevista, muitos tricolores começaram a comparar Vinícius a outros grandes jogadores que, apesar de terem trajetórias diferentes, mantêm um carinho especial pelo Fluminense. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio ao jogador, com fotos e declarações que evidenciam o quanto ele foi bem recebido pela torcida. Vini, você já é parte da nossa história, escreveu um fã, emocionado com as palavras do craque. Para o clube, a repercussão também foi positiva. O Fluminense publicou nas redes sociais uma nota agradecendo o carinho de Vinícius Júnior e destacou que o clube está sempre de portas abertas para receber torcedores e admiradores. As palavras de Vini Júnior nos enchem de orgulho. O futebol é mais bonito quando compartilhado, e saber que somos admirados por grandes jogadores é motivo de celebração, dizia a mensagem oficial. Além disso, a diretoria do Fluminense aproveitou o momento para enfatizar o compromisso do clube em fortalecer o futebol brasileiro. Em entrevistas,
Dirigentes ressaltaram que o apoio e reconhecimento de atletas como Vinícius são fundamentais para o crescimento do esporte no país. Temos que valorizar e apoiar todos os jogadores que levam o nome do Brasil ao mundo, e Vinícius é um exemplo disso, afirmou o presidente do clube. No entanto, as palavras de Vinícius também provocaram reações entre os torcedores de seu clube de origem, o Flamengo. Alguns rubro-negros interpretaram as declarações como uma aproximação excessiva com o rival, enquanto outros defenderam o jogador, afirmando que seu respeito pelo Fluminense não apaga sua história com o Flamengo. A polêmica, ainda que leve, reforça a paixão e a rivalidade no futebol carioca, que é um dos grandes encantos do esporte. Para o próprio Vinícius, essa foi uma oportunidade de se aproximar ainda mais dos fãs brasileiros e de destacar sua visão de um futebol sem fronteiras. Ele deixou claro que seu respeito pelos clubes e torcidas do Brasil é uma maneira de retribuir o apoio que recebe. No fim das contas, somos todos do mesmo país, temos que nos orgulhar do futebol que temos aqui, declarou o atacante, encerrando a entrevista com uma mensagem de união. O episódio fez com que muitos torcedores do Fluminense expressassem o desejo de ver Vinícius Júnior vestindo a camisa tricolor um dia, quem sabe no futuro, em uma possível volta ao futebol brasileiro. Seria uma honra ter Vini entre nós, e ele sabe que a torcida o acolheria de braços abertos, declarou um torcedor, representando o sentimento de grande parte da torcida. Para Vinícius, essa conexão com o Fluminense pode ter sido uma maneira de fortalecer sua imagem junto aos brasileiros, que acompanham sua trajetória internacional com orgulho e admiração. A torcida tricolor, por sua vez, segue com o coração aquecido e na esperança de que esse carinho se transforme em novas oportunidades de aproximação. Afinal, no futebol, os laços criados muitas vezes transcendem os gramados e marcam as histórias dos clubes e de seus fãs para sempre. As palavras de Vinícius Júnior, simples e cheias de emoção, foram o suficiente para transformar uma entrevista em um dos assuntos mais comentados da semana no futebol brasileiro. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A decisão do STJD que devolveu 3 pontos ao Palmeiras continua repercutindo de forma intensa no cenário esportivo, alimentando discussões e expectativas sobre as consequências dessa reviravolta. Entre os torcedores alviverdes, a devolução foi recebida com um misto de alívio e comemoração. Muitos veem o retorno dos pontos como uma espécie de justiça que restabelece o equilíbrio na tabela e garante ao time uma posição mais favorável na disputa pelo título. Em meio à euforia, não faltam previsões de que essa virada será o incentivo necessário para o Palmeiras dar tudo nas últimas rodadas. Para a diretoria palmeirense, a vitória no tribunal foi mais que uma questão de pontuação, foi um momento de afirmação e defesa dos direitos do clube. Fontes próximas afirmam que a cúpula alviverde investiu tempo e recursos para reverter a penalidade, contando com um time jurídico preparado para lidar com cada detalhe do processo. A devolução dos pontos é vista internamente como um reflexo da força administrativa do clube e da sua determinação em lutar por aquilo que considera justo. O STJD, por outro lado, também tem lidado com uma grande onda de reações após a decisão. Enquanto o tribunal se defende das críticas, explicando que a decisão foi baseada em novos argumentos apresentados pelo Palmeiras, o caso serviu para reacender a discussão sobre a transparência e a equidade das decisões no futebol brasileiro. Comentários nas redes sociais e em programas esportivos destacam a importância de um processo claro e acessível, tanto para os clubes quanto para os torcedores. Na imprensa esportiva, o caso Palmeiras-STJD virou pauta diária, e a análise sobre o impacto dessa devolução vai além dos resultados do clube. Especialistas argumentam que a decisão criou um novo precedente, e há quem sugira que essa reversão de penalidade poderá ser usada como base para futuros recursos de outros times. Em meio a essas opiniões, surge uma questão central. Até que ponto o STJD deve interferir na pontuação e na ordem dos clubes, especialmente em um campeonato tão acirrado como o atual? No elenco do Palmeiras, a decisão trouxe um clima de renovação. Os jogadores enxergam a devolução dos pontos como uma chance de reescrever o final da temporada e manter vivo o sonho do título. O sentimento no vestiário é de que cada partida agora terá um peso extra, e os atletas se dizem prontos para dar seu melhor,
sabendo que estão contando com o apoio em massa da torcida e da diretoria. Alguns dos líderes do elenco expressaram que o episódio, apesar de tumultuado, fortaleceu ainda mais a união da equipe. Com a pressão crescente, o técnico do Palmeiras também precisará lidar com as expectativas aumentadas. Ele reconhece que a devolução dos pontos trouxe um novo ânimo, mas também eleva o nível de cobrança, tanto da torcida quanto da imprensa. Em coletiva recente, o treinador enfatizou que o foco está no desempenho em campo e que não permitirão que a euforia da decisão ofusque o compromisso com cada jogo restante. É hora de manter os pés no chão e trabalhar duro, afirmou. Para os adversários diretos na tabela, a devolução dos pontos ao Palmeiras foi um golpe significativo. Alguns clubes questionaram publicamente a decisão do STJD, afirmando que mudanças na pontuação durante a temporada podem afetar a confiança dos times e a previsibilidade do campeonato. Entre as torcidas rivais, a notícia não foi bem recebida, e muitos consideram que o Palmeiras recebeu um presente que pode desequilibrar a competição. Nos estádios, a tensão entre as torcidas tem se refletido em provocações e cânticos direcionados aos alviverdes. A rivalidade entre torcidas cresceu com a novidade, e o retorno dos pontos ao Palmeiras deu início a uma nova série de debates nas redes sociais. Para a torcida alviverde, a situação é um momento de afirmação e de reafirmar o apoio ao time. Em grupos e perfis dedicados, palmeirenses demonstram otimismo em relação ao título e veem a devolução dos pontos como uma forma de compensação pelo que consideravam uma punição injusta. Já os torcedores rivais expressam indignação e questionam o desfecho do caso. Para o campeonato, a devolução dos pontos adiciona um novo nível de incerteza. A tabela, que já estava apertada, pode agora apresentar mudanças ainda mais inesperadas a cada rodada. Analistas esportivos destacam que cada ponto conquistado ou devolvido nesse momento da competição pode significar a diferença entre o título e a frustração. A devolução ao Palmeiras, para muitos, é um lembrete de que, em uma competição como o Brasileirão, qualquer detalhe pode ser decisivo. O Palmeiras, agora com seu lugar na tabela restaurado, segue confiante e comprometido a mostrar em campo que os pontos devolvidos são merecidos. A torcida, por sua vez, promete fazer sua parte, lotando os estádios e incentivando o time com ainda mais intensidade. A temporada 2024, marcada por reviravoltas e desafios, se aproxima de seu final com uma emoção renovada, e para o Palmeiras, o objetivo permanece inalterado: levantar o troféu e celebrar uma vitória que vai muito além das quatro linhas. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.